Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos ouve e para você que nos assiste direto das nossas plataformas de comunicação. Eu sou Fernando Dutra, host do Conectando Rotas, o podcast da Mots, a transportadora digital que simplifica e que agiliza a jornada do motorista caminhoneiro e também da motorista caminhoneira por todo esse Brasil. Hoje a gente está aqui para gravar um episódio muito especial, na verdade triplamente especial. Primeiramente, eu tenho o prazer de receber aqui na mesa do Conectando Rotas, ele que é o CEO da Mots, está aqui como co-host hoje. André Pimenta, obrigado por estar aqui. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Muito legal. Em segundo lugar, porque o tema que a gente vai falar hoje é um tema muito bacana, que é sobre estratégias, insights, coisas que você pode levar para a sua operação para deixar a sua operação ainda mais eficiente. E terceiro, não menos importante, pelo contrário, mais importante, é o prazer que a gente tem de receber aqui na mesa do Conectando Rotas, ele que é presidente da NS Tech, a plataforma, a maior plataforma de softwares para logística da América Latina. Vasco, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar com vocês aqui. Que legal, muito bacana. Pô, e bacana as histórias que a gente fica contando nos bastidores também, né? Muita coisa junto, esse mundo de supply chain é um mundo, no final, muito pequeno, né? Sim. Ah, que legal. Vasco, pra gente começar num clima leve, a gente sempre gosta, né? Muita gente que nos assiste aqui, profissionais de logística, que estão começando carreira ou que já estão numa etapa mais avançada. A gente sempre gosta de ouvir, né, a experiência das pessoas que estão aqui. Então, se você puder começar contando um pouquinho da tua trajetória, da tua experiência profissional, como você chegou onde você está hoje, vai ser muito legal. Legal. Bom, eu sou paulistano, nasci aqui em São Paulo, mas minha família toda vem do interior. Minha mãe nasceu em Uberaba, eu sou Vasco Neto, meu avô Vasco nasceu no Prata, aqui perto de Uberaba. Todo mundo fazendeiro, pecuarista. Meu pai, além de fazenda, na década de 70, entrou no mercado de frigorífico. Eu tenho 4 irmãs, de uma certa forma fui meio preparado para trabalhar com ele, então a vida inteira acompanhando ele para cima e para baixo nos negócios, e eu acabei fazendo 2 faculdades, fiz GV e São Francisco. Quando eu estava no segundo ano da GV, comecei a trabalhar com ele e foi um começo bem difícil, porque no final foi começo de plano real. Ele entrou super endividado, foi uma época que muita empresa acabou fechando em 95, 96, 97. E uma das coisas que eu fiz foi ajudar a fechar um frigorífico dele em Vinhedo. Né? Depois me formei, fiquei 2 anos aqui nesse negócio ajudando a ajustar. E acabei me mudando para São Luís do Maranhão 1 ano, ajudando também nos negócios que ele tinha no Nordeste. Tinha um frigorífico em Bacabal, eu fechei esse frigorífico, tinha uma rede de casa de carne. E aí, nesse contexto, eu já tinha bastante contato com a logística, por negócio ter, obviamente, bastante transporte. Acabei, depois de 3 anos com ele, agora vou solo, fui trabalhar no Mapping na Mesbla, primeiro como braço direito do diretor de operações, acabei assumindo a principal regional. E aí, no final, nos últimos 5 meses, o nosso CFO, na época, tinha pedido demissão. Eu acabei virando CFO interino do MAP na Mesbla. Era muito novo, mas já tinha rodado muito. Administração e Direito. Né? E nessa época, eu já sabia que eu queria empreender. Então, até um pouco antes de eu virar o CFO interino do MAP na Mesbla, eu acabei tomando a decisão de montar meu negócio, mas aí pediram para eu ajudar lá, que estava na fase bem complicada. E eu acabei saindo para fundar a Armazéns Gerais Vinhedo, onde era o frigorífico antigo que eu fechei, com minha mãe e minhas irmãs de sócia. E acabei logo depois entendendo que o mercado estava evoluindo. E renomeei uma empresa para a AGV Logística. Essa empresa eu tive por 21 anos, vendi há 5 anos atrás. Então, minha vida na logística começou de cabeça, assim, com 23 anos. Tinha 23 anos quando fundou a GV. De 23 anos. Mas antes disso já tinha... Já tinha rodado um pouco aí e passado e visto a importância da logística. Né? Então, Mapping a Mesbla eram 60 lojas, tinha loja em Pelotas, tinha loja em Manaus, Recife. Então, era uma operação, obviamente, bem complexa. E eu acabava cuidando da área de operações. Então, me envolvia bastante com toda a logística também. Então,
começou assim. Então, começou lá principalmente quando dedicado mesmo, 23 anos na AGV. Né? Você incentiva hoje os jovens com 23 anos a empreender? Ah, com certeza. Apesar de eu até estava comentando hoje no almoço, né, com uma pessoa que eu estava almoçando, que eu acho que romantizaram muito o que é empreender, né? Esse negócio de startup, unicórnio. E no final do dia, assim, empreender é muito legal, mas é muito duro, né? É para poucos, ainda mais num país complicado como o Brasil, né? Obviamente, a maior parte dos negócios não dá certo, né? E você quebrar no Brasil é muito complexo, né? Então, dito isso, sou fã incondicional de empreendedorismo, então sim, acho que o que move o Brasil são as empresas, né? E principalmente as pequenas e microempresas, que são as que mais empregam. Né? Então, acho que o povo brasileiro é um povo muito empreendedor. Né? E acho que tem muita oportunidade ainda para crescer e construir nesse país. E dos 23 que você tinha quando fundou a GV até os 35 que você tem hoje como presidente da Nestec, como é que foi esse caminho? Bom, eu tive 21 anos na GV, desses 21 anos eu fui CEO da companhia por acho que 15 ou 16, depois virei presidente do conselho, mas todo o processo de crescimento, né, a GV saiu de uma empresa do zero. Quando eu vendi, a gente era o segundo maior operador logístico integrado do Brasil. A gente chegou a ter 95 centros de distribuição. No fundo, a operação de fulfillment, a gente era o segundo maior, depois da DHL. Uma operação, acho que bastante sofisticada. A gente focou muito em produtos de alto valor agregado. Né? Foi uma jornada muito legal, né? Seja inicialmente como executivo, depois também como conselho. Depois, quando eu saí do conselho, eu acabei me envolvendo em outros conselhos. Fui para o conselho do Minerva, fui para o conselho da Dental Kremer, fui para o conselho de uma ONG de uma irmã minha, que até recentemente eu era do conselho, deixei de ser agora. Depois acabei, em 2016, quando a Tarpon, que eu sou sócio hoje, deixou de ser sócio da Nestec, eu acabei trazendo o fundo Kinea, que é o Banco Itaú, controlado pelo Banco Itaú, e um fundo americano chamado GF para ser sócio. A gente fundou junto uma outra empresa que eu voltei a ser CEO, aí montar do zero um outro negócio que era um marketplace de pecuária. Esse negócio a gente cresceu bastante. No ano 1 faturamos 50 milhões, mas com um modelo de negócio um pouco diferente do que a gente tinha desenhado. Depois de um ano e meio eu decidi fechar e me dediquei daí à venda da GV. Logo que eu vendi a GV, eu decidi montar meu próprio fundo. E aí, na época, fui conversar com vários amigos, entre eles os meus ex-sócios na Tarpon. Me fizeram um convite para me juntar à Tarpon. Então, hoje eu sou sócio da Tarpon, mas toco a Tarpon Niche, que é um braço da Tarpon focado em construir empresas líderes em mercados de nicho. E aí, lá nasceu a Inestec, né? Que na verdade a ideia nasceu dentro da GV. Né? A GV era uma empresa que usava muita tecnologia e a gente começou a conceber a ideia do que acabou virando a Inestec lá. E aí, logo que eu fiquei sócio da Tarpon, que foi janeiro, fevereiro de 2020, março veio a pandemia. Em junho, julho, comecei a levantar o fundo. Primeiro negócio que a gente fez foi exatamente há 4 anos atrás, no dia 30 de outubro, que a gente comprou a primeira empresa, que foi a Buoni. E de lá para cá, 32, sendo uma ontem. Né? Aí eu ia te perguntar se a de ontem já estava nessa conta. Essa já está. A gente anunciou, na verdade, a gente anunciou oficialmente hoje, né, a aquisição de mais uma empresa que chama-se Log1, que é uma empresa muito legal, de 2 empreendedores de Belo Horizonte, focada em soluções para terminais, para barcaça, voltado para ajudar na gestão de terminais principalmente, soluções de TOS que a gente chama. Né? E
Enfim, então uma jornada aí bastante intensa, né? Então, foram 4 anos, nesses 4 anos de Nestec, saindo aí do zero para uma empresa que esse ano está batendo 1 bi de ARR, de receita recorrente, se consolidou como a maior empresa da América Latina. E quando a gente pensa no que é a logística global, né, nós temos um mercado global de mais ou menos 15 trilhões por ano de dólares de gasto logístico. 4,1 é transporte internacional. 11 tri e meio mais ou menos é logística doméstica. 8,8 é transporte doméstico. Então, se a gente pensa no mundo inteiro, o maior problema da logística é transporte doméstico. É onde a gente, na Inestec, resolveu se especializar, ajudar todas as empresas que estão no ecossistema, sejam embarcadores, operadores logísticos, transportadoras grandes, transportadoras pequenas e médias, motorista, seguradora, corretora de seguro, gerenciadora de risco. A gente tem solução para todas essas empresas para ajudar a digitalizar esse mercado que é tão relevante e, ao mesmo tempo, ainda pouco digitalizado, né? Acho que vocês têm feito um trabalho excepcional nesse sentido, né, na Mots, e a gente acredita que o futuro passa por isso, né? Então, Falando até, é legal que você comentou isso, Vasco, porque no final acho que realmente a gente vê esse um pouco do desafio de digitalizar o mercado de logística, né? E eu acho que no final acho que esse é o caminho. E aí até pegando um pouco de gancho, pensando em logística especificamente, quando a gente olha Brasil, claro, acho que a gente vê evolução na logística, mas ainda com muitos gaps em termos de infraestrutura de uma forma geral no Brasil, né? E por aí vai. Como é que você vê isso para frente em relação ao Brasil, né? E como é que encaixamos aí a tecnologia nessa discussão, como ela pode eventualmente ajudar também um pouco nesse processo de custo Brasil e assim por diante, né? Bom, vamos começar por esse ponto que você falou, né, Pimenta, que é custo Brasil, né? Se a gente pegar o último estudo que o ILO soltou agora recentemente, 2 semanas atrás, a gente bateu agora, no ano de 2023, o nosso recorde de custo logístico sobre percentual do PIB, né? Esse custo que ele era na casa de 12%, 11%, 12%, 13%, bateu agora em 2023 18%, mais de 18%. Né? Ou seja, a gente andou para trás, sendo mais ineficiente, né? Ou uma logística mais cara. Né? Quando a gente para pensar, né, e comparar até com países mais avançados, então os Estados Unidos, que tinha um custo logístico na casa de 7, 7,5, 8, subiu agora para 9 e pouco também. Tá? Mas nós estamos falando uma diferença de, para arredondar, 10 para 18. Perfeito. Então é uma diferença de 80% aí de incremento. De incremento, né? Da onde que vem a origem, né? Na nossa visão, vem de 3 grandes fatores. O primeiro, como você falou, infraestrutura. Né? Então, a gente tem uma infraestrutura muito deficiente e mais do que isso, né, muito dependente do modal rodoviário, que acaba sendo mais caro do que o aquaviário e ferrovia. Né? O segundo ponto, e que pesa muito tanto no custo da infraestrutura quanto em carregamento de estoque, é taxa de juro. Né? A gente tem hoje um país que tem uma das taxas de juros mais altas, reais mais altas do mundo. Né? Estamos falando agora para mais de 12% de juros no Brasil contra 4 e pouco nos Estados Unidos. Né? Então, e o terceiro é produtividade dos ativos. Então, é quanto você extrai de produtividade dos ativos existentes. Quando você se coloca no lugar de um gestor, né, de um grande embarcador, ou mesmo de um operador logístico, de uma transportadora grande, no final das contas, assim, a infraestrutura e taxa de juros são coisas fora do nosso controle. Né? Então, a gente não tem muito o que fazer, né? A não ser votar bem. Né? Fora isso, né? e se engajar como cidadão é uma coisa que não depende da gente. Né? O que está na nossa mão como gestor de empresa
é aumentar a produtividade dos ativos. E aí não tem outra solução que não seja aquele tripé lá, que é pessoas qualificadas, processos bem desenhados e cada vez mais muita tecnologia, né? Então, a tecnologia ela tem um papel fundamental para poder ajudar a alavancar a produtividade dos ativos, né? Então, como você faz mais com menos, né? Então, ter uma frota velha, ok, mas como é que eu faço com essa frota velha transportar mais com menos caminhão, né? Então, como você pega um terminal, que é o que a LogOne ajuda a fazer, e faz esse terminal, cara, passar mais toneladas naquele terminal através da otimização da operação. Então, no final, não tem outro caminho, né, que não seja esse, e acho que é o que está na nossa mão, né, como executivos de supply chain aqui, conseguir focar. E a gente vê o tamanho do gap, talvez, de tecnologia que a gente tem, porque você vê dados de mercado que os caminhões rodam 40% do tempo vazio. Sendo que a malha do Brasil ela é tão grande, tão conectada, isso por falta, talvez, de informação, de tecnologia, né? Então tem muito espaço ainda para a gente avançar. Muito, né? muito. Ô Vasco, pensando nessa linha de avançar em relação a sistemas, a eficiência, uma transportadora ou um embarcador que vê que precisa instalar um novo sistema, colocar uma nova tecnologia para funcionar, sempre cai no dilema do make or buy. Né? Eu compro ou eu faço isso para deixar, talvez, o conhecimento dentro de casa. Como é que você pode ajudar quem está nos ouvindo a tomar essa decisão? O que tem que pensar? Quais são os prós e contras e o que deveria ser o modelo mental que ajuda a decidir sobre isso? No final, eu costumo dizer, e eu vou contar uma história que eu vivi, né, para poder exemplificar melhor aqui, né? Então, a minha empresa anterior, ela nasceu... Então, eu era um cara que não era... Meu pai não era de logística, eu não tinha família no setor... tinha estudado administração e direito, tinha conhecimentos mais genéricos e resolvi montar uma empresa do zero naquela época de armazenagem, né? E logo depois de operação integrada de armazenagem e transporte. Eu acabei intuitivamente naquele momento começando entendendo que a gente precisava desenvolver tecnologia e ao mesmo tempo... Quando eu ia olhar para o mercado de TMS, para o mercado de WMS, não existiam soluções maduras em 98 para 99, foi quando eu montei a empresa. Então, era o nascimento dessa indústria, né? Nem aqui no Brasil, nem fora. Fora estava um pouco mais avançado, mas os operadores logísticos mesmo nasceram mais ou menos nessa fase aí, final dos anos 80 e começo dos anos 90, mesmo fora do Brasil, né? E aí, o que aconteceu, né? A gente, na AGV, nasceu com DNA de tecnologia proprietária, né? E aí, a um belo momento, a gente achou que tinha que ter caminhão, que a gente nasceu e não tinha nenhum caminhão. A gente tinha 5 mil fornecedores de transporte quando a gente vendeu a companhia e durante muito tempo sem ter nenhum caminhão, tudo terceirizado, como o caso da operação de vocês, né? O que a gente acabou lá atrás entendendo? Que a gente precisava ter um pedaço da nossa frota própria. E comprei mais ou menos 20% do que a gente precisava, que era por volta de 900 caminhões na época, né? A gente comprou empresas que tinham caminhão e renovamos frota, ampliamos e chegamos a ter aí mais ou menos 900 equipamentos, que era mais ou menos 20% do nosso volume. Qual que é a questão? A gente não tinha o DNA para ser dono de ativo, né? E onde caiu a ficha para mim foi quando, logo que a Tarpon entrou na AGV, que foi final de 2010, a gente foi fazer em 2011 uma visita. Eu fiz uma lista dos principais operadores / transportadores que eu admirava nos Estados Unidos e fui visitar 8 empresas. E um belo dia eu fui visitar a J.B. Hunt, que é uma empresa que nasceu numa cidade vizinha da sede do Walmart e cresceu muito na esteira do crescimento do Walmart. E se eu fosse fazer uma analogia, a J.B. Hunt é a JSL brasileira, uma empresa que tem muito ativo, né? E aí, conversando com o CEO da J.B. Hunt, eu perguntei para ele qual é o seu maior diferencial competitivo. Ele pensou e falou: gerir bem ativos. Eu compro bem caminhão
Eu opero bem caminhão, eu vendo bem caminhão. Né? E eu falei, puta, eu não sei comprar, não sei operar e não sei vender. Né? Aí, no dia seguinte, eu fui para Chicago visitar a Coyote, que era uma empresa que vinha crescendo muito. A Coyote era um freight brokerage, que é uma transportadora digital, que tinha sido fundada por um cara que já tinha feito uma empresa vendido e feito ela uma mais moderna. Né? Essa empresa acabou sendo depois comprada pela UPS, e o UPS acabou depois vendendo recentemente para a antiga GXO, que é uma empresa que acabou comprando uma porrada de empresas. Eu entrava nessa empresa e falava assim, isso aqui é uma empresa de tecnologia. Né? E você via, visitando a empresa, nas conversas, que o DNA dos fundadores, tudo eram de tecnologia. E era mais o meu DNA. Tá? Quando eu saí de lá, eu lembro de ligar para o meu COO na época e falar, cara, vende todos os caminhões amanhã. Porque assim, tem uma questão que é a cultura. É muito difícil você ser bom em tudo. Né? E nesse caso, a gente tinha uma capacidade de ser muito bom em processo e tecnologia e não tinha capacidade de ser um bom gestor de ativo. Né? Então, a gente decidiu se focar nisso. O que eu vejo hoje? Né? O Brasil, se você for pegar estatísticas, vai ter estatística falando que tem 260 mil transportadoras ou 160 mil. Se você pegar transportadoras que emitiram conhecimento nos últimos 6 meses, é um pouco mais de 100 mil. Né? Então, são transportadoras ativas. Né? Dessas, eu diria que, assim, sem medo de errar, mais de 95% devem ter a origem num cara que comprou um caminhão, aí ele deu certo, comprou o segundo, chamou o cunhado, chamou o primo, que são pessoas que conhecem da gestão do ativo e tem muito pouco o DNA da tecnologia. Né? E hoje, diferente do que era lá em 98, 99, quando eu comecei, você tem muito software bom. Né? Então, eu acho que olhando de maneira geral, e eu vejo isso inclusive por grandes operadores, para dar um exemplo, DHL, todos os softwares que ela usa são de terceiros hoje. Né? Então, mesmo uma FedEx que eu já visitei e fiz curso dentro da FedEx, ela começou com software proprietário, depois começou a terceirizar muita coisa. Então, não é fácil uma empresa única, sozinha, conseguir desenvolver uma tecnologia e estar sempre com tecnologia de ponta, porque tecnologia ela acaba ficando velha muito rápido, né? E agora cada vez mais rápido. Né? Então, você ter o DNA, a capacidade de investir sozinho é muito difícil. E a maneira como a gente enxerga é que tem um grande valor no ecossistema. Né? Então, o software, ele quando você pensa, por exemplo, num TMS, ele é um pedaço bem importante da equação. Só que as conexões que esse TMS tem, as automações que ele pode te permitir fazer com outras pessoas, seja com o motorista, seja com o embarcador, são fundamentais. Então, a gente acredita que, assim, obviamente tem empresas que têm esse DNA, né? Mas são poucas empresas que têm um DNA para falar, puta, eu vou conseguir... porque os profissionais de tecnologia estão cada vez mais caros e escassos, eles querem trabalhar em empresas que são de tecnologia, então eles também não querem trabalhar numa empresa que tecnologia não é core, então tem espaço para você ser uma empresa com tecnologia proprietária? Sem dúvida que tem, minha empresa anterior era. Tá? Mas pega o exemplo da própria GV, a Fenza comprou, vai fazer agora 5 anos, de lá para cá, eles acabaram subinvestindo. Hoje, de uma certa forma, já está muito defasado em relação ao mercado. Então, assim, eles vão ter que fazer um catch-up ali importante e que é muito difícil de fazer uma empresa isoladamente, pagar essa conta sozinho. A Nestec pode resolver a vida para eles lá. O resumo da história é foca no teu core, que é core para você, e deixa o resto para bons parceiros. Né? Acho que é exatamente isso. Né? Por que
por que um grande embarcador, cara, deveria, né, falar, é exatamente isso, assim, foca no que você tem diferencial e terceiriza o resto com pessoas muito competentes que fazem 24 horas por dia isso, né? Exatamente. Que é um pouco da proposta de valor da Motos, né? Sim, então, sim, assim, então, sim, como que vocês exatamente. podem ajudar, né? Acredito piamente nisso. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente discute muito dentro de casa, exatamente, acho que nessa linha de não adianta a gente querer fazer tudo porque a gente não sabe fazer, um baita de investimento, como você comentou, né, no final, atrair pessoas para ficar fazendo isso não é fácil, e tem gente que faz melhor já, né? Então, e cada vez mais, do ponto de vista de tecnologia, as tecnologias, elas cada vez mais estão virando plataformas. E vamos pegar um exemplo que eu até discuti isso ontem com a minha equipe, né? A gente vai lançar, provavelmente no ano que vem, o que a gente chama de NS Apps, né? Quando o Steve Jobs montou, né, a Apple Store e o iPhone, na cabeça dele ele falou assim, não, só a gente vai produzir aplicativo. Se você vê o que aconteceu no dia que ele abriu para a comunidade externa, o sucesso que é hoje a companhia e tudo, ela tem tudo a ver com ele ter aberto, tá? Para permitir que qualquer pessoa pudesse fazer um app e colocar na Apple Store, né? Porque na prática ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? Então é impossível você competir com um mundo que ele é cada vez mais dinâmico, que nem se imaginar hoje, falar assim, tá bom, você é dono da Barça, como é que você vai competir com a Wikipedia? Com um monte de gente trabalhando de graça, fazendo um negócio que tem um nível de qualidade e agilidade absurdamente maior. Então, a gente acredita muito que eu acabei de voltar da China agora, cheguei segunda-feira de lá, cara, é uma loucura o que está acontecendo. O que já vem acontecendo e está num processo de aceleração. Eles estão muito na frente, inclusive dos Estados Unidos, nessas plataformas, né? Então, a gente acredita que o caminho é isso. O caminho é você estar conectado e saber, obviamente, extrair o valor. Perfeito. Saber estar muito próximo dos parceiros certos, seja quando você vai terceirizar a sua logística ou quando você vai comprar uma tecnologia. E quanto mais próximo você tiver, mais sua equipe souber tirar proveito dessas parcerias, é onde você vai conseguir extrair valor para o negócio. Eu vejo sempre você comentando muito sobre esse processo de conexão e de otimização no final da logística como um todo entre as empresas, né? Então acho que isso é muito legal que você traz sempre a sua ideia e a NSTech sendo uma parte disso, mas as empresas contribuindo também. E aí pegando um gancho, pensando em oportunidades de logística que existem ainda, eventualmente, para avançar, como é que você encaixa um pouco isso? Essa questão de conexões que acontecem versus oportunidades que tem dentro de logística, como é que você vê mercado e o quanto você acha que essa agregação ela efetivamente traz resultado, seja não só para a NSTech, mas para todo mundo que bebe dessa fonte, né? Perfeito. Primeiro, o que eu acredito? A logística ela ficou e ficará cada vez mais complexa, né? Então, para você lidar com a complexidade, você, de outro lado, precisa do quê? De especialização e foco. Né? Então, inclusive, é o caminho que a gente na NSTech está indo. Então, a gente está agora tombando toda a nossa estrutura de gestão comercial por persona e dentro de persona por subsegmento. Né? Porque fazer logística de soja não é igual fazer logística de medicamento veterinário, que não é igual fazer logística de aço. Né? Eu fazia as três na GV. Na GV. Mas assim, são três coisas completamente diferentes. As dores são diferentes. O que eu falo é que assim, você pode ter 85% que é igual. O que faz diferença são os 15% que são diferentes. E para você conhecer aquela dor, é só com gente que vive 24 horas por dia com foco. Né? Então, o que eu acredito primeiro? Né? Que as empresas que vão se dar melhor são as empresas que souberem entender que elas precisam escolher bem e nichar as suas operações. Segundo ponto, né? E trabalhar, obviamente, com parceiro. Quem é um embarcador, trabalhar com parceiros que são especializados naqueles nichos que eles atuam. Né? O segundo ponto, eu inclusive escrevi um artigo para Mundo Logística um tempo atrás sobre isso, o que eu chamo de santo grau da logística é densidade de malha. Né? Então,
quanto mais clientes você tiver do mesmo perfil numa região cada vez mais condensada, mais você vai conseguir extrair valor desse ecossistema. E aí entra um pouco do que você falou da colaboração, né? A AGV, quando a gente foi vender, a gente procurou, na época, o Bank of America foi fazer um benchmark e falou assim, puta, me fala quais são as empresas mais rentáveis para a gente poder entender aqui. E foi, olha, deixei eles procurarem primeiro, porque eles falaram assim, não achamos ninguém com a margem de vocês, né? Aí eu falei, tem uma empresa, vai procurar essa empresa aqui, que era uma empresa espanhola que eu já tinha visitado, né? Por que a GV ela conseguiu ser uma empresa que, quando a gente foi fazer esse estudo, era talvez uma das mais rentáveis do mundo, né? Porque a gente tinha muito foco em poucas coisas com muita profundidade. Então, no caso da medicamento veterinário, que a gente era líder absoluto, nós tínhamos mais de 90% de market share. Então, a gente conseguia usar o mesmo armazém, o mesmo caminhão, para colocar 25 laboratórios compartilhando ativo, né? Então, no final, era uma proposta de valor muito diferenciada, seja porque, obviamente, você consegue ter custo melhor com nível de serviço melhor ao mesmo tempo, né? Quando você faz isso e quando você põe competidores para colaborar, né? E ao mesmo tempo você consegue ter escala para poder ter profissionais dedicados e focados para entender esses detalhes do que fazem diferença, né? E a gente tem N exemplos no nosso dia a dia de coisas que acontecem dessa maneira. Pensa, por exemplo, no Banco 24 Horas. O que é aquilo lá? No final do dia é um consórcio de bancos que terceirizam a logística do dinheiro para uma empresa, né? Que é a Tecban, que faz para todo mundo. Né? Então, assim, como é que você vai competir com o seu ATM sozinho? Vai ser mais caro, ponto. Né? Então, você tem essa empresa que eu falei da Espanha, era uma empresa que ela tinha consolidado todo o mercado de tabaco. Então, todas as empresas que eram de cigarro, 100% das empresas faziam logística com ela. Então, ela tinha uma capacidade de nível de serviço e custo imbatível para esse setor, né? Então, eu acho que buscar especialização de um lado e, ao mesmo tempo, pensar como que a tecnologia... Porque para você fazer isso, obviamente, você tem que acabar investindo muito em tecnologia, porque como é que você faz, né, para trabalhar com as complexidades de cada negócio, tudo ao mesmo tempo, sem tecnologia é impossível, né? Então, acho que esse é um pouco da visão. Aproveitando que você falou da China, viu muita coisa de dados? Muito. Sim, eu acho que, aliás, não acho, até escrevi um artigo, não consegui publicar porque eu estava colocando os gráficos que não subiu. Mas eu vou publicar, acho que semana que vem, com certeza. O governo chinês, ele entendeu que o modelo que fez a China chegar até aqui, que era um modelo de investimento intensivo em infraestrutura, já está esgotado. Você vai para a China hoje, sobra casa, tem, né, em milhões de casas vazias que não são habitadas hoje. Você vai para as cidades do interior, os aeroportos gigantes, cara, com pouquíssimo movimento, né? Eu vi um gráfico que até é um dos que eu vou publicar ali, se você já viu esse gráfico, mostrando os trens de alta velocidade no mundo e na China. Assim, é brincadeira de criança. Eles têm, cara, o volume que eles têm é infinitamente maior que qualquer outro país, né? Então, eles têm uma infraestrutura que, assim, é absurda, né? Só que no final não adianta você continuar fazendo mais infraestrutura porque ela já está ociosa. Perfeito. Né? Então, o que o governo entendeu? Que assim, precisa primeiro, né, migrar para uma sociedade mais voltada, né, para consumo, que se você olhar hoje, o PIB da China, quase 50% dele há um tempo atrás era investimento, né, em infraestrutura. Ainda é 40 e tantos por cento, 43%, 44%. É muito alto. Comparado com o Brasil, por exemplo, que não investe nada, né? Quando você pega os Estados Unidos, a maior parcela do PIB vem de consumo, né?
E o povo chinês, primeiro que ele é, obviamente, per capita muito mais pobre, e como ele vem mais pobre, ele também economiza mais, né? Então, ele não é consumista como o americano, né? Então, eles estão tentando migrar a sociedade para uma sociedade mais de consumo. Mas, ao mesmo tempo, eles entenderam que assim, o que vai fazer eles ganharem o jogo é a inteligência artificial, né? A China já bateu o pico populacional, então daqui para frente vai diminuir a população da China e vai envelhecer. Então, eles sabem que para continuar produzindo para o mundo, eles vão precisar de robô. Então, eles estão investindo muito pesadamente em robô, né? Carro elétrico, assim, game over, né? Assim, já, assim, não tem espaço mais, tanto que o próprio Elon Musk fala, se não tiver tarifa, acabou, assim, ninguém consegue competir. Impossível competir sem tarifa, né? Porque eles são muito mais competitivos. E vou te falar, os carros muito melhores que um Tesla, mas muito melhores. Assim, é bizarro o que eu vi lá. E energia renovável, né? Então, se você fosse para Pequim 10, 15 anos atrás, era uma cidade preta. Hoje em dia, não. Eles conseguiram, inclusive, já despoluir as cidades. E hoje, ainda eles têm uma matriz ainda muito ruim, ainda energética, mas que vem crescendo muito fortemente a parte de eólica e solar. E mais de 50% hoje das turbinas eólicas e painéis solares do mundo já são chineses, né? Então, estão muito à frente de tudo. Então, o governo está canalizando todo o investimento dele para essa matriz com um foco muito grande em inteligência artificial. Eu não tenho a menor dúvida de que eles vão passar aos Estados Unidos. É uma questão de tempo. Até porque lá dá assim, a preocupação com a preocupação que, obviamente, você tem nos países ocidentais, Estados Unidos, Europa, com proteção individual de dados, tudo, lá pela questão do governo, muito mais relaxado isso, né? Então, eles conseguem ter muito mais acesso a dado e treinar melhor os modelos. Assim, é só pensar no TikTok. Assim, o TikTok, hoje o algoritmo dele está muito na frente, né? Não tenho dúvida de que assim, eles vão avançar muito, estão avançando muito rápido e vão atropelar nessa frente. Fazendo um paralelo do conceito de densidade de malha que você falou, eles têm uma densidade populacional que permite eles fazerem muita coisa, né? Fui para a China, que é uns 4, 5 anos atrás, e conheci o WeChat. Cara, impressionante, né? Como o WhatsApp não pegou, não entrou, foi proibido, mas tem ferramentas que são os super apps, começando desde lá de trás, né? É super, de fato, relevante. E tem gente que ainda tem aquele conceito de que a China não é um país capitalista que tem produto de baixa qualidade, né? Nós estamos em outra era da China. Com certeza. Acho que assim, primeiro os produtos têm altíssima qualidade e hoje em dia eles têm design próprio e estão construindo marca, né? Que não tinha. Então, igual a gente pensar que lá atrás, né? Também Japão, na década de 80, não tinha marca. Depois fez marcas tipo como uma Sony da vida ou uma Toyota. Honda. E mais recentemente os coreanos, né? Com Samsung, LG, os carros coreanos. E assim, eles já estão construindo, né? E é o que você falou, né? Tem outro gráfico que a gente viu ali que também é impressionante, que assim, todo app que a gente está acostumado tem o chinês do lado, né? A velocidade que eles cresceram e chegaram em dominância de mercado e passaram muito, é o que você falou. Ontem mesmo estava juntando na casa de um amigo que foi CEO, né? Da empresa que ele é CEO aqui no Brasil, hoje na China por alguns anos, e a mulher dele falou assim, cara, quando eu voltei foi difícil acostumar com o WhatsApp, porque o WeChat é muito melhor que o WhatsApp, tem muito mais coisa, então assim, você resolve a vida lá, então o WhatsApp está engatinhando perto do WeChat, né? Então isso é para tudo, porque a capacidade de investimento, a qualidade das pessoas, né? É o país que mais forma engenheiro, o que eles chamam lá de STEAM, né? Que são as faculdades ligadas à parte de exatas. Eles formam muito mais que os Estados Unidos. Se você vai para os Estados Unidos, as faculdades todas, quem que é o número 1 em estrangeiros nos Estados Unidos nas faculdades? Chineses, né?
E que depois muitos voltam para a China porque tem muito mais oportunidade para eles lá na China do que nos Estados Unidos. Então, assim, então eles têm foco, tem gente muito qualificada, tem um mercado gigante, como você falou, né? Então, e eles estão começando a sair, né? Então, você pega... antigamente, eles se contentavam com a China. Hoje, eles não se contentam mais, né? Pega o TikTok. Né? TikTok, que lá chama Douyin, tem 600 milhões de usuários mensais. Né? Só o Douyin. No mundo é 1,2 bi. No final, assim, está crescendo muito mais que o concorrente, né? Que é a Meta, Sim. que é dono da Facebook, Instagram, aqui. Então, assim, eles estão começando a exportar também essas plataformas deles, né? Então, para muitos lugares. Eu não me lembro do número, mas vi um podcast que estavam falando da quantidade de PHDs dentro da BYD. Sei lá, 4 mil, 5 mil PHDs. Então, a qualidade dos profissionais é impressionante. É o que faz levar a China para um outro momento. Fui visitar a empresa lá que tinha, assim, empresa tinha mais de 50 mil patentes. É impressionante. Assim, se fala, o Brasil não tem isso, né? Uma empresa. Assim, é uma loucura. Mudando de hemisfério, voltando aqui para o Ocidente, lá para uma cidade chamada São José do Rio Pardo. Tinha um vizinho meu que era o seu Antônio. Ele tinha 3 caminhões. Ele faz parte daqueles 95% das transportadoras que foram crescendo. Esse perfil de transportador, Vasco, como é que ele, na tua visão, como é que ele deveria caminhar? Quais deveriam ser os primeiros passos dele, pensando, tô atrasado, tô antigo, tô no modelo analógico, como é que eu tenho que caminhar para uma digitalização? Qual é o caminho que você indica para essa turma? Bom, eu acho que, assim, primeiro, para a gestão dessa pequena empresa, é investir numa tecnologia que seja SaaS, simples. A gente é líder absoluto nesse mercado, né? Nós compramos número 1, número 2, número 3 dos TMS para esse perfil Não deixaram chance. Para esse perfil de transportadora. Então, assim, a gente hoje tem por volta de 30 mil empresas que usam nossos TMS, né? Nesse perfil aí, né? Que são pequenas transportadoras. O primeiro passo talvez seja esse, mas eu acho que também tem o passo de você pensar muito bem a sua estratégia comercial, né? Assim, eu vou tentar trabalhar ligado a alguém maior que vai gerar carga para mim, né? Uma transportadora como uma Motos, vou me agregar numa Motos, ou vou trabalhar com um pequeno embarcador, né? Então, acho que isso é tão importante quanto, né? Porque no final do dia, aí voltando para a questão do foco, né? Ninguém consegue ser bom em tudo, né? Então, principalmente uma empresa pequena, ela não consegue fazer tudo. Ela tem recursos muito limitados, né? Então, pensar assim, o que é o diferencial e o que eu não faço bem, né? Para eu poder me plugar, eventualmente, numa outra empresa maior e trabalhar como parceiro dela, talvez seja um caminho também de uma reflexão importante para fazer, né? Porque no final, assim, não vai se conseguir ser um super comercial, ter uma operação e ser um super gestor de ativo, fazer tudo ao mesmo tempo, ainda mais uma empresa pequena, não vai conseguir fazer, né? Então, acho que esse é a recomendação que eu faria. Legal. Seu Antônio, se algum dia você vê esse podcast, www.nstech.com.br ou sem BR? Bsoft. Bsoft. Bsoft é o nosso produto voltado para o seu Antônio. Muito bom. Isso aí. E, bom, acho que eu tenho mais uma pergunta que eu tenho curiosidade de... Se o time não ficar bravo, é que a gente ultrapassou um pouquinho do tempo. Em relação ao empreendedorismo, né? Acho que desde os 23 anos, essa carreira, né, espetacular aí à frente da maior plataforma de software, né, hoje para logística. Que dica você pode dar para quem está empreendendo na logística, Vasco? Eu sempre falo para o meu time a mesma coisa, né? E assim, para mim, não existe empresa de sucesso sem 2 palavrinhas mágicas que toda vez que eu foquei nelas, toda vez que eu tive atenção nelas, eu me dei bem. Toda vez que eu descuidei, eu me dei mal, né? Para qualquer negócio, e aí não precisa ser empreendedor, né? Pode ser um gestor, né? É ter foco e cuidar da cultura da empresa, né? Então, no final do dia, o empreendedor, como eu, tem um grande, entre aspas, defeito. Tem muita ideia, né? Então, você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim,
E não dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo, ainda mais numa empresa pequena, né? Então, assim, saber focar é fundamental. E cuidar da cultura do negócio, né? Porque no final do dia, o que faz qualquer negócio ir para frente são pessoas, né? E essas pessoas, no final do dia, a cultura é a maneira como essas pessoas agem, se relacionam, cuidam do cliente. No final do dia, assim, isso é o que faz a empresa dar certo ou dar errado, né? Então, diria que foco e cultura é o segredo de qualquer negócio. Bacana. Eu imagino o desafio para vocês lá na Nestec. Há 4 anos comprou a primeira empresa, né? E agora, depois de 4 anos, de fazer todo um processo de integração de cultura, né? Porque no final, comprar empresa não é fácil, não estou falando que é fácil, mas Sim. obviamente inserir ela e colocar ela rodando junto com o ecossistema de vocês é um baita desafio, né? Pessoas, etc, né? Mas você sabe que uma coisa, Pimenta, que é o primeiro check nosso, antes de ver a qualidade da empresa, a gente vê a qualidade do sócio. Perfeito. Tá? Porque normalmente a gente traz as pessoas como sócio. Uhum. Tá? E via de regra, essas empresas que a gente comprou e trouxe para o ecossistema da Nestec são empresas que são líderes. E ninguém é líder à toa. Uhum. Né? Então, tem muita qualidade ali. E a primeira qualidade, normalmente, que esse cara tem é ser uma empresa muito focada no cliente. Né? Então, eu acho que assim, a nossa cultura ela é baseada em 3 palavrinhas, que é o nosso jeito de ser, que é o servir, que tem muito a ver com o foco no cliente, o foco do cliente que a gente fala, é se colocar no lugar do cliente, trabalhar em equipe, né, porque ninguém faz nada sozinho, e entregar resultado. Né? Então, é difícil você pegar qualquer uma empresa que a gente comprou que não tem uma nota alta nesses 3 quesitos. Porque sem você ter essas 3 coisas, é muito difícil ser líder no seu subsegmento. Né? Então, obviamente, cada um tem o seu tempero. Né? Então, agora, como a gente sabe a importância disso, a empresa já nasceu com isso, a gente fala disso de manhã, tarde e de noite, não tem uma reunião que a gente faz que a gente não fala de cultura. Então, é um trabalho que, obviamente, é um trabalho que ele vem sendo construído, mas eu diria que, assim, eu acho que a gente tem tido bastante sucesso em evoluir para o lado de ter uma cultura única, que é essa cultura de, assim, como que a gente tem uma excelência e uma obsessão pelo serviço ao cliente, como que a gente, de fato, trabalha muito bem em equipe e, obviamente, entrega resultado para o cliente. E se a gente fizer isso bem, nós vamos ficar com a nossa parte justa da equação. Né? Perfeito. Muito bacana. Bom, fechamos aqui mais um episódio. Vasco, obrigado demais pela tua participação. Quanta conversa boa, né? Poderia ficar aqui umas 2, 3 horas fácil aqui. Acho que até mais. Obrigado. E Pimenta, obrigado também pela participação hoje. Muito obrigado para vocês aí. Quer deixar algum recado, fazer um merchan aí para a turma que nos assiste? Eu quero. A gente lançou ontem, né? A gente fez ontem 4 anos de Nestec, né? Então, a gente lançou ontem um documentário exatamente para levar não só para o público que é do mercado de logística, mas até para as pessoas que não são, né? Um pouco da evolução da história da logística no Brasil. Né? Então, é um documentário super legal. A gente fez uma pré-estreia ontem no no Cinemark, no cinema, e agora, hoje foi pro ar o primeiro episódio, e toda sexta-feira a gente vai lançar um episódio que conta essa história, está super legal, e que vai... Eu vejo, ontem estava uma mulher de um super executivo, ela falou assim, nossa, agora eu entendi o que meu marido faz. Então, no final, é legal para até pessoas de fora do nosso meio. Então, assistam que está super legal. Eu vi o primeiro, né? Lançou o primeiro 10 minutos, espetacular. Muito legal. Bom, e a você que nos assistiu, deixe seu comentário, deixe sua curtida, mande um aviãozinho aí para a turma e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado.